Para você que está sendo alcançado por essa palavra, nós estamos direto do templo da Igreja Palavra Viva em Cabo Frio e nós queremos abençoar a sua vida. A leitura de hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22. Quem achou diz amém. O texto diz assim: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Eu vou ler mais uma vez esse versículo e eu gostaria que você absorvesse essa palavra, porque o Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, eis aí a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca. Que a tua igreja seja edificada pelo Senhor. E principalmente, que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, para o ser humano, é sempre uma experiência extraordinária quando ele tem a oportunidade de se deparar com aquilo que é sagrado. Na nossa vida cotidiana, a gente fica buscando aquilo que normalmente é familiar a nós. Na vida rotineira, tudo que a gente faz segue padrões. Tudo que normalmente nós realizamos, o que nós projetamos, o que nós vivenciamos, obedece a alguns padrões aos quais nós já estamos acostumados. De modo que você faz o mesmo ritual, por exemplo, quando você acorda todo dia. Você nem precisa pensar a respeito disso. Você acorda, nem abriu o olho ainda, já sabe o que vai fazer, já vai em direção ao banheiro, já faz os seus primeiros afazeres ali em casa. Quando sai de casa, se você sai de carro, você não precisa pensar em cada uma daquelas pequenas ações ao entrar no carro, ao ligar o carro, ao abrir o portão, ao sair. Quando você vai de ônibus, você normalmente anda pelo mesmo lugar, até da calçada, fica no mesmo lugar no ponto de ônibus. Se você vai andando, você pega o mesmo caminho, porque nós somos seres que vivem de acordo com padrões que nós mesmos estabelecemos na nossa vida. O que acontece é que aquilo que é extraordinário de Deus, e quando acontece na nossa caminhada cotidiana, isso quebra totalmente os padrões, os paradigmas e os modelos que nós estabelecemos para nós mesmos. Quando o ser humano ele é tocado por aquilo que é extraordinário, ele percebe que está num ambiente diferente do qual ele está habituado. O ser humano, quando consegue entrar num ambiente no qual o sobrenatural de Deus é estabelecido, ele consegue perceber que os paradigmas, que os modelos, que os padrões aos quais ele está acostumado, simplesmente mudaram, porque a atmosfera mudou, porque o ambiente mudou, porque os padrões mudaram, porque aquilo que ele está acostumado a vivenciar, simplesmente sofreu uma ruptura. E essa ruptura, ela acontece em todo momento em que o céu visita a terra. Em todo momento em que aquilo que é eterno toca o que é temporal. Todo homem e mulher na face da terra busca encontrar-se com aquilo que é eterno. Essa é uma busca que permeia, presbítero Jean, a vida de todo homem e mulher na face da terra. Essa busca, ela muitas vezes ela desencadeia questões que até mesmo o ser humano não consegue compreender. Questões que o ser humano não tem controle e questões mesmo que levam o ser humano a lugares de autoconhecimento, a lugares em Deus, a lugares diante da sociedade que ele mesmo não tinha previsto, ele não tinha previsto, ele não tinha antecipado. De modo que, quando existe um pequeno vislumbre que seja, daquilo que é sobrenatural, no ambiente natural, que é rotineiramente vivido pelos homens, toda a nossa rotina,
é quebrada. Toda a rotina que nós estabelecemos muda. Isso não significa, pastora Sônia, que o reino de Deus tenha uma rotina ou tenha um modus operandi que é bagunçado, que é imprevisível. Não, Deus tem um padrão. E o padrão que Deus estabeleceu está revelado na Escritura Sagrada. Existe um meio através do qual Deus deseja ser adorado. Existe um meio através do qual e por meio do qual nós estaremos na presença dEle. Estar no ambiente da presença não significa necessariamente desfrutar da presença, porque para desfrutar da presença é necessário estar no lugar certo, no momento certo e do jeito certo. É por isso que para o homem é um grande desafio continuar andando na presença de Deus, porque no reino de Deus o que mais vale não é acontecer, não é vivenciar, não é experimentar, é permanecer. Aquele que permanece experimenta o sobrenatural. Aquele que permanece experimenta aquilo que é eterno. Aquele que permanece consegue enxergar o que os olhos não veem, consegue ouvir o que os ouvidos não ouvem, consegue sentir o que a emoção humana nunca vai alcançar. Por isso que o que nós precisamos não é de uma experiência religiosa, mas é de relacionamento com um Deus que é eterno, com um Deus que é todo-poderoso, e esse Deus está presente hoje aqui. Essa é a grande busca de todo ser humano na face da terra. Alguns encontram, outros não, mas todo homem e mulher na face da terra, em algum momento da sua vida, vai ser encontrado por esse ambiente. E é disso que eu quero falar com você nessa noite. Quando você é encontrado pelo Deus do ambiente. Nós lemos um texto aqui, no livro de Deuteronômio, e Deuteronômio significa algo, se eu fosse fazer uma tradução livre, repetição da lei, lei tardia, lei repetida. E esse livro, ele narra o fim da trajetória de Moisés e o início da trajetória do seu sucessor, Josué. Você conhece bem a história? Josué e Caleb eram dois dos 12 espias que foram enviados para espiar a terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido que daria aos filhos de Israel. Apenas Josué e Caleb voltaram com boas notícias, voltaram com a promessa e com a perspectiva do céu em mente e anunciando para o povo de Deus. E Josué então é escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Só que o que acontece é que aqui, nesse contexto, eles estavam começando a enxergar e a vivenciar uma série de lutas, uma série de guerras. Eles estavam vendo, apesar das guerras, pastor Daniel, a mão do Senhor agindo em favor do povo. Mesmo quando tudo parecia que estava perdido, a mão do Senhor agia em favor do povo. Mesmo quando eles estavam em desvantagem, Guilherme, a mão do Senhor agia em favor do povo. Mesmo quando eles estavam para ser derrotados, pastor Newton, a mão do Senhor agia em favor do povo. E aqui eles estão diante de mais um ferocíssimo inimigo. Inimigo esse que talvez tenha sido até esse momento mais difícil que eles iriam enfrentar. Inimigo esse que não havia precedente na história de Israel contra o que eles estavam prestes a lutar. Deus já tinha dado vitórias a Israel. Lembre você que Deus tirou Israel de dentro do Egito, diz o texto lá em Êxodo, que com mão forte, em uma noite, Deus tirou o povo de Israel de dentro do Egito. Eles já tinham visto o mar vermelho se abrir, eles já tinham visto as 10 pragas, eles já tinham visto o maná,
eles já tinham visto inúmeros milagres, inúmeros sinais, eles já tinham visto a boa e poderosa mão do Senhor agindo em favor do povo. Só que sempre tem um inimigo mais poderoso pela frente. O que acontece quando você se depara com aquilo que você nunca viu? O que acontece quando você se depara com aquilo para o que você não está preparado? O que acontece quando você está diante de um inimigo para o qual você não está preparado? O que acontece quando diante de você estão situações para as quais a igreja não te preparou, para as quais as suas habilidades não te prepararam, situações para as quais tudo que você faz, tudo que você tem, tudo que você é, não são suficientes para transpor esses inimigos. O que você faz? Como que você age numa situação dessa? Como que você se comporta? O que isso tem a capacidade de transformar você? Agora, o ambiente da presença é aquilo que precisa balizar tudo, absolutamente tudo, o que você planeja e o que você faz quando você está diante daquilo que você não conhece. Aí nós chegamos diante do texto que nós lemos. Eu quero conjecturar aqui que talvez esse fosse também um questionamento do coração de Josué, um questionamento no coração do povo de Deus. Mas a palavra do Senhor, isso que é lindo, é isso que me motiva, é isso que, sabe, que me arranca a alegria, mesmo quando a gente não sabe o que dizer, mesmo quando a gente não sabe, presbítero Gabriel, o que fazer, mesmo quando a gente não sabe, presbítero Leandro, como lidar, a palavra do Senhor sempre vem a nós. A palavra do Senhor sempre se manifesta àquele que o busca genuinamente, àquele que o busca sinceramente, àquele que é povo dele. E a palavra de Deus para o povo naquele momento foi essa: não temam. Talvez você tenha vindo aqui hoje e você está precisando escutar essa palavra. E eu quero dizer para você, não temam os inimigos que estão vindo diante de vocês. Não tema os inimigos que estão se levantando diante da sua casa. Não tema os inimigos que estão se levantando diante do seu casamento, diante da sua empresa, diante da sua família, diante da sua casa, diante de tudo aquilo que você projetou para o ano de 2026. E eu sei que tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Talvez nesses primeiros dias de 2026, você já pensou assim: rapaz, o ano só começou e eu já percebi que não vou conseguir fazer quase nada do que eu achei que ia conseguir fazer. Ei, a palavra de Deus para você nessa noite é: não tema, sou eu que guerreio por você. Talvez você tenha já começado o ano de 2026 com expectativas frustradas, com sonhos que parece que vão ser engavetados mais uma vez, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não tema, sou eu que guerreio as tuas guerras. Talvez você esteja fraco, talvez você não tenha nem pensado numa estratégia. Ei, eu vou dizer mais uma vez: não tema, Deus é que guerreia por você. Deus pôde falar isso para a nação de Israel, e Ele disse: não temais, o Senhor, o vosso Deus, é o que peleja por vós. Você sabe que muitas vezes é muito fácil confundir a vida espiritual com a vida emocional. Aí você vem num culto e você acha que talvez porque sentiu um arrepio, sentiu uma alegria, sentiu, sabe, um entusiasmo, que aquilo é a evidência de que você teve uma experiência religiosa. Talvez você venha num ambiente religioso, talvez você entre no ambiente da glória de Deus e você não sinta nada. E você sai daqui pensando assim: rapaz, ou eu estou muito morto, ou o culto foi muito ruim, ou então o louvor está em pecado, eu não sei o que é, mas eu não senti nada. Muitas vezes a gente entra no ambiente da glória querendo simplesmente uma experiência religiosa.
Temor não tem a ver com espiritualidade. Temor tem a ver com emoções. Eu vou repetir para você processar isso de uma vez por todas, para começar o ano de 2026 com autoridade sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua vida espiritual. Temor não tem a ver com espiritualidade, tem a ver com emoção, tem a ver com quem você é e como as suas emoções afetam você. Por isso Deus diz, antes de falar o que ele iria fazer, através da boca dos líderes de Israel, primeiro ele se preocupa em apagar, em tirar, em esconder, em aniquilar aquilo que não deve ser vivido. Aí eu quero chamar você para compreender algo comigo aqui. Olhe para mim, por favor. Toda vez que Deus estiver diante de uma situação em que Ele vai transicionar você, onde Ele vai levar você a viver coisas que você ainda não viveu, primeiro Ele vai eliminar de você aquilo que serve de obstáculo para que Ele possa realizar em você o que Ele tem que fazer. Vou repetir para você entender. Toda vez que Deus vai fazer algo na sua história, primeiro Ele arranca da sua vida o que está impedindo você de viver isso. Muitas vezes, o que impede você de viver o que Deus tem na próxima temporada é alguma coisa que o inferno levantou diante de você. É alguma coisa que o diabo colocou e você mordeu a isca. Mas também, algumas vezes, é a tua própria iniquidade. É o teu próprio pecado. É a tua própria cabeça dura. É a tua própria teimosia. É o nosso próprio senso de achar que a gente tem todas as respostas, até aquilo que Deus não nos falou, a gente quer falar em nome de Jesus. E muitas vezes é isso que serve de empecilho para que você possa viver as palavras de Deus sendo concretizadas sobre a sua casa. Irmãos, existem centenas de promessas na Bíblia para a igreja. E se você faz parte da igreja, essas promessas são para você. Agora, por que é então que nem todos vivenciam essas promessas? Porque talvez existam coisas que estão impedindo você de chegar no lugar onde Deus quer que você esteja, para viver aquilo que Deus já preparou. Eu sempre falo aqui, o que Deus prepara para nós, Ele não precisa de tempo. O nosso Deus, Ele não está submetido ao tempo, o tempo está submetido a Deus. Então basta uma palavra para que tudo se resolva. Basta uma palavra, Keilon, e tudo se resolve. Basta uma palavra, Guilherme, e tudo se resolve. Basta uma palavra, Maxwell, e tudo resolve. Basta uma palavra do nosso Deus, e toda e qualquer situação simplesmente muda. Então por que você está clamando há tanto tempo e essa palavra não chegou ainda? Então por que é que muitas vezes existem situações e áreas da nossa vida que a gente clama, a gente pede, a gente chora, a gente faz campanha, a gente ora na madrugada, a gente pede oração para o homem de Deus, pede oração para a mulher de Deus e nada muda? Porque tem situações que Deus já capacitou você para que você mesmo retire o empecilho para que Ele possa agir. Quando Deus diz para a nação de Israel, não temam, quando os líderes declaram para o povo, não temam os inimigos, não temer não é uma coisa que Deus faria por eles. Não temer estava diretamente ligado ao fato de que a confiança deles estava naquele que não perdeu batalhas. A gente cantou aqui, temer por quê? Se nós estamos ao lado daquele que nunca perdeu batalhas, talvez as situações amedrontem você, porque você ainda não conheça o Deus ao qual você serve. Talvez algumas situações tirem a sua paz, porque você não sabe na certeza, na verdade, quem é o Deus ao qual você serve. E a falta de conhecimento de Deus faz com que a gente fique correndo atrás dos homens. A falta de conhecimento de Deus faz com que a gente corra através das expectativas religiosas. A falta de conhecimento de Deus faz com que a gente não consiga viver a plenitude do reino do próprio Deus. É por isso que, em primeiro lugar, nós precisamos compreender
que para acessar o ambiente onde Deus vai lutar por você, você precisa perder o controle de tudo. E essa é a primeira coisa que eu quero convidar você nessa noite. Perca o controle de tudo. Perca o controle, porque enquanto você estiver no controle, Deus não assumirá o controle. Enquanto o ser humano, no alto da sua arrogância, achar que sabe qual é o próximo passo que tem que dar, Deus não vai direcionar para você aonde você deve ir. Enquanto você ficar achando que pode aconselhar Deus a respeito do que Ele vai fazer na sua vida, Ele não vai dizer para você qual é o próximo passo. Então, para de confiar em si mesmo, para de confiar no que você sabe, para de confiar no que você projetou, para de confiar naquilo que você mesmo sabe que vai fazer e começa a confiar naquilo que o céu está derramando sobre você, começa a confiar naquilo que Deus está falando sobre a sua família, começa a confiar naquilo que o Senhor vai direcionar para que você possa vivenciar. Eu posso ouvir um amém? Não temer, irmãos, não é simplesmente deixar de fazer algo. Eu amo isso aqui, gente. Ei, olhe para mim, por favor. Eu amo isso aqui, Fabrício. Não temer não é deixar de fazer algo. É ativamente, intencionalmente, propositalmente depositar confiança em Deus. E isso não é uma coisa que você faz dentro da sua cabeça. Porque você confia em alguém e a evidência dessa confiança se traduz em atitudes. Você quer ver uma coisa? Vamos supor que eu confiasse no presbítero Cristiano e no pastor Nilton para fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Já vou dizer, não confio. Aí eu peço eles assim, fique em pé aqui, que eu vou me jogar para trás aqui, eu confio que vocês vão conseguir me segurar antes de eu cair no chão. Irmão, não vou fazer uma dessa. Sou muito pesado, né? Eu não vou nem falar para não deixar você sem graça. Irmão, mas não dá para confiar. Por quê? Porque eu posso pular um pouquinho mais para lá, posso pular um pouquinho mais para cá. Eu sei lá se ele machucou o ombro hoje. Eu sei lá se Cristiano vai estar chorando na hora com a presença de Jesus, ele vai esquecer. Eu não sei, irmãos. Agora, confiar, se eu falar assim, ó, confio no pastor Nilton, confio no presbítero Cristiano. Você vai falar assim, Você vai saber se eu confio quando isso se traduzir em atitude. Aí o que a gente fala? Senhor, eu confio em Ti. A gente canta bonito. Como é que é aquela música? Sei que lá, confio em Ti. Essa mesmo. Aí, irmão, no primeiro momento, na primeira situação, você não confia. Você confia no que você pode fazer. Você confia se você tiver dinheiro no banco. Você confia se o diagnóstico for negativo. Você confia se o que você quer fazer deu certo. Você confia se tudo ficou favorável. Agora, não temer significa que você sabe que aquele a quem você serve é muito maior do que toda e qualquer circunstância. Agora eu vou arrematar para você entender de uma vez por todas. O Deus que é digno de toda confiança é o Deus que fez tudo para você. Alguém que já provou para você que é digno da sua confiança, você não precisa mais provar. Porque Deus prova, diz a carta de Paulo aos Romanos, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, tendo sido regenerados por sua graça, seremos também por Ele salvos da ira. Deus já mostrou para nós que Ele é digno, muito mais do que da nossa expectativa. Ele é digno de toda a nossa confiança. Não é se Deus pode fazer, se Deus irá fazer. Ele já fez, Ele já entregou, Ele já realizou, Ele já mostrou. Agora, quando você deposita a fé em Cristo, é aqui que é o pulo do gato, irmãos. Olhe para mim, por favor. Sabe por que tem muita gente com dificuldade de confiar realmente em Deus? Porque fica esperando algumas coisas secundárias acontecerem para você validar o que é principal. Como, pastor? Você fica esperando Deus resolver alguma picuinha que você criou na sua própria vida
para você acreditar que de fato você pode confiar em Deus para salvar você pela eternidade. Irmão, é o contrário. Porque quem vê e depois crê, que mérito tem? Porque Jesus disse: vocês creram porque vocês viram, mas bem-aventurados serão os que não virem e crerem. Então o caminho é o inverso, irmãos. O que Deus está nos revelando aqui nessa noite é: primeiro você deposita total confiança em Deus para a salvação, porque não tem nada mais importante que nós persigamos do que a salvação, a eternidade. Se você disser para mim que uma casa, um carro do ano, uma porta de emprego, dinheiro, prosperidade na empresa é mais importante para você do que aonde você vai passar a eternidade, irmão, você não entendeu nada. Não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada viver regaladamente, morrer e ir para o inferno. Não adianta nada construir, conquistar e chegar em tudo que você quer. E quando você der o último suspiro, tudo que você encontrar seja a ira de Deus, o inferno. Imagina, irmão. Agora, a coisa mais linda nesse Deus é que quando você olha para Ele, quando você deposita confiança nele, quando você manifesta fé no sacrifício que Ele proporcionou para você, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para purificar você de toda a injustiça, de toda a iniquidade. Quer dizer, a gente se coloca numa situação ruim e o próprio Deus conserta. Ele mesmo paga a conta, Ele mesmo chama a gente, Ele mesmo dá para nós a oportunidade de aceitar isso e Ele mesmo recebe de volta o que Ele já tinha nos dado. Isso é muito doido, porque no mundo onde as pessoas querem conquistar tudo para ficar nessa terra, o Evangelho do Reino de Deus nos desafia a viver de modo a gerar expectativa para morar no céu. Enquanto tem homens e mulheres brigando por causa de política no Brasil, o Evangelho nos desafia a brigarmos para que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho da cruz de Cristo. Enquanto a gente fica querendo saber quem prega melhor, quem canta melhor, quem faz melhor, quem limpa melhor o banheiro, quem é o melhor isso ou aquilo, o Evangelho nos chama a nos arrepender, a carregar a nossa cruz, a negar a si mesmo e a seguir a Jesus. É aí que você entende que as suas emoções não podem dominar você. Irmãos, eu sou um homem responsável. Existem patologias emocionais. Existe depressão patológica. Existe ansiedade patológica. Agora, Jesus na Bíblia se deparou com gente depressiva e que a causa era espiritual. Jesus se deparou, e o livro dos profetas, se você olhar, Jeremias, depressivo, a causa era espiritual. Pessoas ansiosas, causa espiritual. O que você está dizendo, pastor? O que eu estou dizendo é que aquilo que Deus deu sabedoria para a nossa medicina, para a nossa ciência cuidar, irmão, cuida, vai atrás, faça tudo que está ao seu alcance. Mas você nunca vai encontrar alívio para a sua alma em outro lugar que não seja Jesus. Você nunca vai encontrar alívio para a sua casa em outro lugar que não seja no colo de Jesus. Você nunca vai encontrar a paz que excede todo entendimento fora da presença de Deus. Você pode ter dinheiro, você pode buscar, você pode ir nos melhores terapeutas, psiquiatras, psicólogos. A paz que excede todo entendimento, só a presença de Deus pode dar. Descanso para a alma, só Jesus pode dar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Não temer é tomar o fardo de Jesus,
Irmão, percebe como que a gente dá uma volta ao mundo só para você entender que 90% das suas preocupações e dos seus problemas acabam quando você aprende a se arrepender e correr para Jesus? Ah, mas fizeram comigo, irmão, se arrepende, vai para Jesus, porque Jesus vai começar a fazer o seu coração se transformar no coração dele, e aí você vai olhar para as pessoas, não com um olhar de condenação, não com um olhar de justiçamento, mas com o olhar de Jesus. A gente está numa geração de bateu, levou, a gente está numa geração de, por causa de questões extra teológicas, a gente agora arrumou inimizade uns com os outros. Por causa de questões que não têm absolutamente nada a ver com o reino de Deus, as pessoas estão se dividindo. As famílias estão se dividindo. Que é isso, pastor? Então a gente não tem que estabelecer os princípios da palavra de Deus? Sim. Mas examine-se o homem a si mesmo. A gente quer ser árbitro do outro. Enquanto você ficar tentando tirar o cisco do olho do outro, você nunca vai ser capaz de tirar a trave do teu próprio olho. Aí você está assim agora, e tem alguém que pensou, rapaz, fulano tinha que estar aqui. Não, você tinha que estar aqui. Porque não tem como depositar uma confiança plena em Cristo se você continua sendo moldado pelas circunstâncias. Irmão, está tudo bem, você vem para a igreja, você adora, você faz as coisas. Agora, se alguma coisa saiu do seu controle, você parou de adorar, você para de fazer. Alguém te entristeceu, você para de orar. A gente está numa... Quer ver um negócio? A gente está num tempo agora que é assim, a pessoa começa a ter problema, está frequentando a igreja. Evangelista Wallace, você que chegou agora. Tinha que dar uma quebrada, o pessoal estava muito tenso. O pessoal é assim agora, Wallace. Está frequentando a igreja, está fazendo as coisas. Aí eu tenho um problema. Aí eu acho, irmão, tá? Aí é só um exercício de achismo meu. Acho que a pessoa fala assim, não estou com um problema. Como é que eu vou resolver o meu problema? Já sei, vou parar de ir à igreja. Irmão, faz sentido isso? Não estou dizendo parar de ir na igreja A, B ou C, não. Parar de ir na igreja. Parar de fazer parte. Mas eu estou com um problema. Quer saber? Já sei como resolver. Vou parar de frequentar a igreja. Irmão, faz algum sentido isso para você? Agora, tem um outro lado, que é o seguinte. Às vezes, a gente está tão mergulhado em questões que a gente não consegue compreender, não consegue resolver, e não consegue se perceber no meio da igreja, que a gente fica afogado pelo ambiente. A presença que deveria nos nutrir, ela nos afoga. Isso é muito sério. Aí isso fala sobre o que a igreja faz para resgatar aqueles que estão se afogando. O que a igreja tem se tornado para que aqueles que estão se afogando não segurem no barco, mas sejam alcançados pela mão de Jesus. Sabe quem vai estender a mão de Jesus? Olha para o lado aí, irmão. Olha para o lado aí. A mão de Jesus está aí. Olha para cá. A mão de Jesus está aqui. Ou você está achando que vai acontecer igual aconteceu lá em Daniel, capítulo 5, né? Capítulo 5, que veio uma mão gigante assim, escreveu. Não, tem gente que acha que é assim. Não, fulano saiu da igreja. O Senhor vai resgatar. A mão, né? Escreve. Vai sair do céu uma mão grandona, fulano, vai para a igreja, a mãozinha assim. Não é não, irmão. Para isso Deus estabeleceu a igreja. A igreja não está autorizada a abandonar ninguém. A igreja não está autorizada a matar ninguém. A igreja não está autorizada a deixar ninguém para trás. Porque senão a igreja vai estar sempre se despedaçando e tendo que se reparar. Mas a igreja é a noiva. A igreja é ataviada. Ela é santa. Ela é imaculada. Quem cuida dela é o noivo. Agora, olha que responsabilidade. Eu
junto com você, temos a incumbência de cuidar um do outro, porque o noivo está cuidando de todos nós, mas ele cuida no entorno. Quem cuida dentro são os membros. Aí você vai levar numa loucura maior ainda para você entender. Olha aqui para mim, por favor. Quando o seu corpo está doente, rapaz, essa daqui eu nem ia falar, mas não sei porque Deus está me levando a falar isso. Quando o seu corpo está doente, o que cura o corpo não é a pessoa que está do lado de fora, não é o remédio que está do lado de fora, não é a injeção do lado de fora, é depois que entra, é o que está dentro. Então, o que cura, o que restaura dentro, é dentro, irmão. Quem é que está dentro? Fala, eu. Sabe por que você pode curar? Porque senão você só pode matar. Se ofende comigo, não. Você só pode curar porque existe alguém chamado Espírito Santo de Deus, que está no meio de nós, está dentro de nós, e ele nos capacita a cuidar uns dos outros. Senão a gente só consegue matar. O jeito que a gente fala, mata. Como a gente age, mata. Como a gente não age, mata. O nosso desprezo, mata. A maneira como a gente fala, faz e fica, mata. Aí é o que eu falo, tinha tudo para dar errado, gente. É isso que me move mais ainda, Fabiano. Porque era para dar errado, pô. Só por causa do Espírito Santo de Deus é que já passaram-se 2000 anos e a igreja continua de pé. Quem cuida é o noivo. Quem cuida é ele. Se você não teme, aí você começa a entender quem é que luta por você. Porque a palavra continua, vai dizendo assim: o Senhor, o vosso Deus, é o que peleja por vós. Irmãos, não dá para entender quem é o Deus que peleja por nós, se você não entender até agora tudo que eu falei aqui. Irmão, de tudo que eu falei, se você não entendeu nada, basta você entender o que eu vou te dizer agora. É só você se arrepender. Ah, fulano brigou comigo. Se arrepende. Ah, mas foi ele. Se arrepende. Ah, eu estava assim na igreja. Se arrepende. Ah, mas ele não merece. Não tem a ver com ele merecer. Tem a ver com você ir para o céu. Tem a ver com você construir junto com o noivo a igreja que vai morar no céu. Tem a ver com você ser aperfeiçoado. Irmão, vai chegar um dia que a trombeta soará e a igreja vai ser levada por Jesus por entre as nuvens, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens, seremos transformados. Irmão, eu anseio por esse dia, o dia do Senhor, o dia que ele vai vir nos buscar. Agora ele deixou prescrito para nós como é que a gente tinha que fazer até esse dia chegar, e a gente está lendo. Isso é lindo. O versículo que eu mais falei aqui na igreja, Vitória, desde que a igreja inaugurou. A gente estava lá no auditório da escola, né, Cristiano? Eu já falava esse versículo quase todo culto, Maico. Aquele que em vós começou a boa obra. Essa versão que a gente está botando aqui, ô Rafael, do versículo do mês, troca ela, que não está boa não. Acho que é a NVI, tira, está ruim. Bota ou a corrigida fiel ou a revista corrigida, tá? Na próxima, pede para mudar aí. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel. Fiel é alguém que se pode confiar ou não? Ele é fiel para aperfeiçoar até quando? Até o dia que ele mesmo vai vir buscar o que ele está fazendo. Então não tem nada a ver com você. Tem a ver com você desaparecer para ele crescer. Tem a ver com você diminuir para ele crescer. Tem a ver com menos de Weberson e mais de Jesus. Tem a ver com menos de Sheila e mais de Jesus. Tem a ver com menos de Igor e mais de Jesus. Tem a ver com menos de Marina e mais de Jesus. Tem a ver com menos de Márcio e mais de Jesus. Aí como é que vai ser quando vier para a igreja uma multidão
de pequenos cristos aqui. Já era para ser. Você fala assim, rapaz, falta muito para mim, meu Deus, hoje mesmo. Irmão, olha aqui para mim. Talvez, se a gente passasse aqui no telão, a sua vida durante essa semana, eu ia me escandalizar com você. Tudo que você falou, tudo que você fez, tudo que você pensou. Mas não se emociona não, gente. Se passasse a minha, era você que ia se escandalizar comigo. Isso aqui não tem a ver com mais santidade ou menos santidade. Por quê? Porque todo mundo precisa se arrepender. Quanto mais você se arrepende, mais você é moldado por Jesus. Aí, com o tempo, você já não vai mais sendo quem você era. Tem gente que tem um entendimento equivocado, que fala assim, ó, se você cometeu um erro, se você se arrependeu mesmo, você nunca mais comete aquele erro. Quem falou isso para você? Quando se arrepende, você não deixa de fazer coisas, você deixa de ser quem você é, e vai se tornando quem Jesus quer que você seja. É isso que se trata. Aí você vai entendendo que as pequenas lutas diárias, não é você que luta por você, é Deus que luta em seu favor. E o meu Deus, Ele nunca perdeu batalha. O meu Deus, Ele nunca foi derrotado. Irmão, Deus nunca foi derrotado. Não é na tua história que Ele vai inaugurar isso. Não é na tua história que Ele vai perder a primeira batalha, irmão. Ou você acha que você é o amaldiçoado do universo. Comigo acontece tudo errado. Irmão, tem gente que é assim. Tudo dá errado, igual aquele personagem. Vida, céus, azar. A pessoa sai assim, bom dia. Mas tá cinza, né? Tá nublado. E aí, tá tudo bem? Tô quase morrendo. Irmão, para de profetizar com a sua boca aquilo que o inferno está doido para realizar na tua história. Começa a usar a sua boca para profetizar bênção sobre a sua casa. Agora aproveita também e para de dar ouvido aos agoureiros que não querem ver a tua vitória. Para de dar ouvido aos repórteres do inferno que só chega perto de você para contar notícia triste, para falar de coisa ruim. Irmão, tem pessoas que são assim. Dudu, você conhece alguém assim? A pessoa só chega perto para falar notícia ruim, cara. Rapaz, você chega a ficar mal quando conversa. E aí, fulano, tudo bem? Rapaz, mataram um cara, arrancaram a cabeça, tinha que ver. Rapaz, viu no jornal que não assassinaram 30. Que isso, gente? O povo de Deus, quando se reúne, irmãos, a gente precisa restabelecer uma cultura aqui. Já que a gente está restabelecendo um monte de cultura aqui nessa igreja, irmão, vamos restabelecer a cultura de que quando o crente se reúne, é para falar das coisas do céu, é para falar da Bíblia, é para falar do reino de Deus, é para falar daquilo que o Senhor está realizando. Não começa a abrir a tua boca para ficar falando só coisa ruim não, gente. Só contando derrota, só ministrando derrota. Irmão, começa a olhar para o céu, porque é Deus que está guerreando as nossas batalhas. E se Deus guerreia as nossas batalhas, nós temos um Deus que nunca perdeu. Qual é a derrota que você vai contar se Deus nunca perdeu? Aí é que volta tudo. Você não entendeu nem o primeiro passo. É por isso que você continua vivendo. Está 20 anos dentro da igreja, não muda. Está 10 anos dentro da igreja, vivendo a mesma desgraça de 10 anos atrás. Está 15 anos dentro da igreja, sofrendo com os mesmos pecados de 15 anos atrás. Está 5 anos, 10 anos, e a vida não mudou 1 centímetro. Não, gente. Jesus tem para nós a novidade de vida. Aí quando a gente inaugurou a igreja, pastora Lu, a gente tinha um culto de quinta-feira que era a Quinta da Vitória. Aí um amigo meu, teólogo, tem uns amigos teólogos, né? Eu gosto de teologia, né? Inclusive a gente vai inaugurar o nosso seminário de teologia esse ano aqui. Aí um amigo meu teólogo falou assim, eu gosto quando ele chama assim, está mudando sua pregação agora? Agora é só vitória? Está pregando teologia da prosperidade agora? Falei, por quê? Não, Quinta da Vitória.
Eu olhei para ele e falei assim, você tem razão, vou botar quinta da derrota. E fiquei olhando para a cara dele. Talvez quinta da derrota tem mais a ver com a teologia, né? Você sabe que a gente fica se apegando em umas coisas e não consegue ver o contexto maior. É aquilo que eu falei, você fica querendo validar o principal da Bíblia em picuinhas pessoais. Quer dizer, se Deus fizer isso aqui, eu estou com a unha encravada. Se Deus desencravar a minha unha, aí sim, Deus vai... Largou até a guitarra, né? Rapaz, o baterista até desceu. Aproveita que eu dei a deixa, vem para a bateria, meu filho. O pessoal já está olhando para você. Eu estou vendo, falei, rapaz, o pessoal dormiu. Davi não dorme não, hein? Olha, hein? Não, mas Rafael Macedo, irmão. Eu falei assim, Macedo, não bota pad não, porque fica caidão. Aí ele bota um piano elétrico. Bota um tom maior, um tom com nona, uma parada assim para cima. Olha só como é que o ambiente mudou. Mudou nada. Irmão, fica de pé só para parecer que está acabando, por favor. Vem cá, Dani, para a gente cantar aqui. Eu quero dizer você. Irmãos, eu quero orar com você, para que, de fato, nesse ano de 2026, você possa não só tirar do papel aqueles projetos que você falou assim, esse ano eu vou fazer. Não deixa passar mais um ano não, que você fala assim, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou orar, esse ano eu não sei o quê. Não deixa passar janeiro inteiro para depois falar assim, já passou janeiro, né? Então deixa para lá. Faz isso não, irmão. Começa hoje. Porque Deus tem tudo o que Ele já reservou da eternidade para a tua história. Às vezes, sou eu e você que temos que tirar alguns empecilhos, irmãos. Para que a gente possa vivenciar a plenitude de Deus, a gente antes tem que vivenciar a plenitude de você entender que tem que abrir mão de algumas coisas. A plenitude da renúncia. A plenitude de acreditar em Deus. A plenitude de depositar confiança em Deus. Porque aí você vai começar a experimentar, irmão, o que você nunca experimentou na sua vida até hoje. Eu quero profetizar que 2026 vai ser um ano de vitória para você. 2026 vai ser um ano em que você vai atingir níveis espirituais que você nunca sonhou. Irmão, eu poderia profetizar aqui casa, carro, um monte de coisa banal, um monte de coisa que vai ficar na terra e a traça e a ferrugem vão comer. Mas eu quero profetizar para você profundidade de relacionamento com Deus. Eu quero profetizar sobre a sua casa, profundidade de intimidade com Deus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que a Tua presença, ó Deus, se manifeste a cada dia, naquilo que o Senhor tem proposto para nós. Leva-nos, ó Deus, a vivenciar coisas grandes em Ti. Leva-nos, Senhor, a viver profundidade de relacionamento contigo. Leva-nos, Senhor, a um lugar de intimidade, porque Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor pelos séculos dos séculos. Nós entronizamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. O Senhor é aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. Obrigado, Senhor, pelo ambiente da Tua presença. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem manifestado a Tua glória no meio do Teu povo. Eu quero profetizar, ó Deus, um 2026 de profundidade em Ti. Um 2026 de frutificação em cada vida, em cada família, em cada casa aqui representada, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o nome de Jesus, vamos louvar ao nome do Senhor.